a doutora Ana Cristina Santos, doutora, muito boa tarde mais uma vez, que fizesse um comentário à história da Maria, e não sei se tem essa sensação que eu tive, uma ferida aberta. Está tudo tão fresco, parece que aconteceu ontem. Eu vou comentar os casos, que não são tantos, de abuso sexual que continuam a ocorrer no século XXI e continuam a ter este estigma. Nós já temos vindo aqui a abordar a questão dos abusos sexuais e formas de proteger as crianças. Eu volto a frisar que 1 em cada 5 crianças são abusadas dentro do seio familiar ou junto de pessoas conhecidas. O abuso sexual é diferente da violação, volto aqui a referir, é muito importante os telespectadores lá em casa perceberem qual é a diferença. Na violação, o violador não quer saber dos sentimentos da criança ou do adulto ou da adulta que está ali, simplesmente faz o ato sexual com penetração, vai-se embora e a pessoa fica com a sensação de revolta, de dor, de nojo do seu próprio corpo, etc. No caso dos abusos sexuais começa neste sentido, começa com uma carícia. Começamos a habituar a criança com a carícia, a habituar ao toque, é tudo normal. Ela achar que é normal. A criança vai achando que é normal. Há adultos e adultas que têm chegado ao pé de mim e referem, dava-me um beijo de língua, mas eu não sabia se isso era normal ou não. Eu pensava que era normal. E, portanto, começam com estes toques que cada vez mais vão se intensificando e depois vão referindo às crianças que isto é segredo, não é para contar a ninguém. É um segredo só nosso, a outra pessoa pode ter ciúmes. Quer dizer, são ameaças, mas a criança nem recebe como ameaça. A criança recebe esta ameaça velada como alguma coisa que eu não posso contar. Isto é uma coisa especial entre mim e esta pessoa que tanto gosta de mim e que me dá presentes. Geralmente pagam estes afetos com os presentes, dão tudo às crianças do que elas querem. Maria está a confirmar tudo o que a doutora está a dizer. Materialmente, sabe porque dão. Vão dizendo que mais tarde, quando as crianças começam a sentir que há um maior desconforto, começam a referir que se forem contar, toda a família será destruída, que ninguém irá acreditar nela. E muitas das vezes, para não dizer na maioria das vezes, são pessoas que, em termos sociais, são reconhecidas. Isto não é um caso que acontece em classes pobres, como geralmente é dito. Não, acontece em todos os estratos sociais. 1 em cada 5 crianças, é a estatística mínima, são abusados sexualmente. Estes casos são importantes de virem a lume. Também é importante perceber-se que, quando há revelação, muitas vezes as mães ou os pais não estão capazes de receber a notícia, sentem uma agressividade muito grande, porque isto é admitir que não conseguiram proteger a criança e, se a princípio recebem a notícia muito bem, logo a seguir começam a acusar a criança. Foi a criança que seduziu o adulto, é a criança que está a inventar, é a criança que está a mentir. E tentam colocar, até porque a sociedade, o que é que vão dizer se as pessoas à volta souberem que dentro desta família houve alguém que abusou sexualmente do meu filho ou da minha filha. Portanto, há todas estas questões, há todo este tabu que continua-se a não falar dos abusos sexuais exatamente por causa desta dinâmica de prazer, que é esta carinha não é uma coisa que magoou, quer dizer, só na adolescência, e foi o que aconteceu, parece-me neste caso também, quando acontece nas meninas a menstruação, nos rapazes que começam também com as hormonas todas ao rubro e começam a perceber e começam a ter efetivamente sexualidade, aí sim é que começam a perceber. E é aqui que começam a dizer que aquilo é nojento e começam a dizer que não querem e, na maioria dos casos, o abusador para. Neste caso, parece ter havido uma tentativa, através das gravidezes, de fuga, porque há inclusivamente mulheres adultas que, mesmo depois de casar, vão engravidando só para não ter relações sexuais com os maridos. Portanto, nos 9 meses desculpam-se, estou enjoada, Portanto, há uma série de escapes que se vão arranjando para fugir à sexualidade. Também não se conhece a sexualidade muito bem, portanto, quando se namora, entrega-se muito mais facilmente, porque também não se sabe o que é que são os limites, não é? A criança não consegue perceber. Os abusadores não sabem, não é? E nestas famílias, muitas vezes não é esta questão dos limites. Se no primeiro caso, nós estivemos aqui a falar que é completamente diferente, houve ali muitos limites naquela instituição em que era o padre que punha as regras e nanana. Aqui não há limites. O que é o limite dos afetos? Não é? E isto é tão perverso.
E por isso eu continuo a alertar, continuo a aproveitar estas oportunidades para que as pessoas deixem de ter vergonha de falar destes assuntos e principalmente às crianças. Se sentem, se neste momento há crianças a ouvirem-nos, se sentem que alguma coisa desconfortável lhes acontece, algum adulto ou alguém mais velho, pode ser um adolescente, que lhes toca de forma desagradável, falem com o adulto. Se o primeiro adulto não ouvir, falem com o segundo. Se não ouve o pai, não ouve a mãe, falem com o professor, falem com uma vizinha, falem com alguém. Mas é importante não desistir de falar, para que casos destes não fiquem abafados tantos anos todos. Porque, quais são as consequências, doutora Ana? Porque eu tenho aqui uma mulher muito sofrida. As consequências são... Onde é que está a confiança? Onde é que está a confiança? Em quem é que eu posso confiar quando eu amo, quando eu tenho um afeto? Em quem é que eu posso confiar? Esta ambivalência, quem é que me ama? Não é? Esta necessidade sempre de agradar alguém para que alguém me ame. E até onde é que vai esses limites depois? Não é? Até onde é que eu confio? Até onde é que eu desconfio? O que é que são os limites dos afetos? Não é? Isto é gravíssimo. Por isso é que é importante que estes casos sejam revelados ainda em crianças, para que nós possamos proteger as nossas crianças, para não termos adultos com toda a sua sexualidade prejudicada, porque a sexualidade ou vai a extremos da promiscuidade ou vai à tentativa de não haver sexualidade nenhuma. É todo este 8-80 de tão desestruturante que são estes afetos. Por isso é importante continuarmos a defender e a abordarmos este assunto, que nós possamos proteger estas crianças, que as crianças possam ser protegidas, os nossos adolescentes possam ser protegidos, possam falar sobre o assunto de forma aberta, os pais falem com estas crianças de uma forma aberta também. As crianças mais reservadas, mais tímidas, geralmente são maior alvo, aquelas que não vão contar, por isso os pais devem estar alertas e as crianças também podem devem ser informados que podem contar e devem contar. Muito bem.